Fala aí, meu caro desenhista, tudo beleza? Você deu uma olhada na aula que eu publiquei anteriormente? O processo acelerado que você está vendo agora é resultado do trabalho que nós fizemos. E nós vamos continuar esse estudo usando o Nanquim e também esse estudo da anatomia, mas dessa vez, nesse vídeo, nós vamos fazer a parte das costas. Lembrando que para você possa encontrar a referência, você vai olhar o link que está na descrição. E não se esquece, né, cara, de curtir, compartilhar, deixar aí um comentário. Isso incentiva o trabalho que a gente faz aqui. Então, vamos parar de enrolação direto para o nosso vídeo. Então, aqui nós temos, ó, o que foi feito no vídeo passado, né? Vai continuar agora fazendo um outro. E aí, eu tô fazendo esses trabalhos aqui utilizando o marcador com Nanquim, né? Um brush maker da Pentel. Mas faça com lápis, né? Afinal de contas, você vai poder, se você errar, você vai poder apagar. Então aqui eu estou num desafio diferente. Na última aula, eu fiz a abordagem do desenho fazendo uma caixa, certo? Dessa vez eu vou fazer uma aplicação diferente. Eu vou fazer já uma elipse, né? Ao invés de fazer aquela construção da caixa, como foi feito da última vez, aqui eu vou fazer a aplicação de uma elipse. Existe um método, uma fórmula de você desenhar, o desenho dinâmico, né? Você vai mais encontrar isso aqui, as referências, Dynamic Sketching. O objetivo desse estilo é você fazer linhas mais soltas, sem muita análise técnica. Mas é claro que para você fazer um tipo de aplicação dessa, a pessoa já primeiro precisa ter passado por todo aquele processo, né, que eu expliquei no vídeo anterior, de fazer a caixa, a questão da perspectiva, etc. Então, geralmente, quem vai desenhar, quem está começando a desenhar, geralmente pega uma área específica do desenho e começa a colocar todos os pequenos detalhes que existem numa pequena área. O desenho dinâmico, né? Ele não foca nisso. Foca em você compreender a forma inteira, você fazer o traço mais solto, né? Geralmente é utilizado isso aqui, na verdade, para você fazer desenhos em movimento, né? A ideia de projetar um corpo em movimento, de a linha se comporta realmente de um jeito diferente, né? Para dar aquela ideia de que a coisa está se movimentando. Mas a gente pode aplicar para essa construção aqui, apesar de ser algo mais estático, mas perceba como a ideia ela é bem rápida, né? Ela é executada rapidamente, a gente não fica enfeitando muito o trabalho. E outro detalhe, eu não posso apagar essa tinta, certo? Uma vez aplicado, já era. Mas você fazendo com lápis, você vai poder apagar. Quando eu fiz o outro desenho, eu comecei com ele exatamente dessa maneira. Mas veja, né, no final das contas, ó, essas linhas de estruturais, né, essas linhas iniciais, elas praticamente não aparecem aqui, né, como quase que imperceptíveis, né? Então, o raciocínio que eu quero apresentar para você é o seguinte. Ora, se eu com um pincel ou uma caneta consigo fazer linhas mais soltas e no final das contas ter um trabalho limpo, então você com um lápis tem muito mais motivo para fazer o trabalho limpo, certo? O segredo, não coloque força. O problema para muitos que vão começar a desenhar é exatamente esse. Se você já está há um tempo assistindo aí meus vídeos, e se você é meu aluno, né, faz aula comigo, sabe que eu sempre toco nessa questão.
Eu sei que para alguns é chato, né? Fica, pô, sempre repetindo a mesma coisa. Mas eu acredito que é algo necessário. Acredito que é algo que uma vez, né, uma ideia que uma vez colocada aí na sua cabecinha vai lhe ajudar a fazer sempre bem os seus desenhos. Curiosamente, o limite da folha aqui, o limite do que estava aparecendo na câmera, né? É exatamente o limite da referência que eu peguei. Olha, fazendo esse tipo de desenho aqui, cara, não tem como deixar de observar como o corpo do ser humano é uma maravilha da engenharia, cara, que incrível. São muitas, são muitas engrenagens, cara, que fascinante. Cada uma delas no seu devido lugar, extraordinário. Tá. O grande problema dessa parte de fazer essa região das costelas é porque nós conseguimos ver a parte da frente e a parte de trás, né? Nós conseguimos ver as duas coisas. Então, esse é um dos pontos de por que você tem que estudar também as formas geométricas, né? Porque isso vai te dar uma visão, cara, de ver as coisas exatamente assim. Os elementos que estão na frente, os elementos que estão atrás, você não vai ficar tão confuso. Nesse caso aqui, especificamente, o que eu preciso saber, o que eu preciso levar em consideração? Eu preciso saber quantas costelas tem. Então, eu já vi aqui que na parte de baixo, a parte de baixo que eu digo, abaixo desse osso aqui, ó, que está na frente, né? Ele está no peito, essa parte aqui está na frente. Então, olhando aqui na referência, nessa perspectiva, eu tenho aqui 5 costelas. Eu vou me concentrar nelas. Quando se trata de fazer coisas em quantidade, em série, né? Alguns têm essa dificuldade de distribuir o espaço. Por isso que tu não tem que começar por coisas muito complicadas, meu caro desenhista. Se você está começando, esse é um dos motivos de por que tu não deve ignorar fazer um vaso, entendeu? Desculpa. Fazer um vaso, estudar proporção, estudar simetria, perspectiva. Você não deve pular essas etapas, porque é exatamente a compreensão dessas formas, esse conhecimento mais básico que vai te dar a autonomia para essa parte mais avançada do desenho. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, essas corresponde a essa. Aqui eu já estou fazendo a sexta. Né? Essa sexta aqui, ela já começa a ficar por trás dessa musculatura. Isso aqui, ó, é a parte dos músculos, né? Aí a gente vai ter mais uma, duas, três, quatro, cinco, que é o que aparece daqui para cima, né? Contando com essa. Então, uma, dois, três, quatro. A gente vai ter a quinta. Ok, então cada uma dessas, elas fazem uma curva, né? Elas vão sair daqui de trás, aqui para o lado, né? E vai para frente. Cada uma delas vai fazer isso, né? Com exceção dessas duas últimas aqui. Vamos começar por aqui.
Aqui já é essa segunda. Nessa hora também a gente vê a importância, né, de saber o nome das coisas, né? Porque que tudo tem um nome. Nessa hora a gente vê a importância disso, porque aqui eu poderia falar com mais propriedade sobre o qual é qual, né? Quem é quem. Mas aí fica a dica que eu dei na aula passada, né? Você pode abrir uma referência aí no Google e escrever, por exemplo, nome dos ossos do, do peito, né? Das costelas, nome das costelas, ou alguma pesquisa semelhante a isso. Então pula uma, duas, a partir dessa daqui já tem a curvatura, assim. A partir dessa terceira, de baixo para cima, né? Uhum. Tô só conferindo aqui para ver se eu não coloquei atravessado. Se eu não deixei indevido, né? O local de cada um. Então, uma, duas, três. Ok, agora aqui é a quarta, certo? E aí nós temos mais três. Uma, duas, três. E aqui elas vão aparecer para esse lado, né? Então vamos pegar essa segunda aqui. Essa segunda passa aqui por baixo. O ideal seria riscar inteiro, né? Fazer o risco contínuo. Só que aí eu ia começar a ter muitas linhas manchando essas áreas que vão ficar mais limpas. Então, acho que eu não estou fazendo desse modo. Se fosse com lápis, né? Então, só contando aqui. Uma, duas, três, quatro. Faltou uma. Interessante que esses ossinhos aqui, vértebras, né? Se... Espero não estar falando besteira, não. Engraçado, cara, que elas são como ganchos, né? Elas são pontudas. E eu não tenho aqui o conhecimento médico necessário para dizer o porquê que elas são assim, mas eu presumo que seja dessa forma pela questão da flexibilidade, certo? Uma das questões, né? Flexível.
E uma outra questão, eu imagino que seja por conta do músculo, né? Os músculos terem um ponto de ancoragem. Imagino que esses pontinhos aqui têm a ver com isso, né? Tipo um local onde os músculos devem se amarrar com mais firmeza, né? Mas se você é da área aí, ó, e compreende bem, cara, bota aí que eu quero aprender, viu? Eu só tô, só tô fazendo aqui um comentário só de discernimento aqui, né? Que eu acho que seja. Então, deixa eu contar aqui quantas são. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pelo menos dessas pontudinhas aqui são seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora mais uma. As demais, aparentemente aqui, pelo ângulo, né, parece que elas não têm mais essa ponta no meio. Vou precisar ampliar aqui a imagem para ver melhor, para compreender melhor. Aparentemente, parece que eles realmente não têm mais esse ganchinho aqui no meio, né? Ó, para entender melhor, no vídeo passado eu fiz umas rebarbas aqui ó, do lado, né? Para cada vértebra tem uma sobrinha aqui de um lado e do outro. Essas pontinhas é exatamente esses ossinhos aqui, ó. Por isso que é massa a gente estudar as coisas também por mais de um ângulo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que aí a gente passa a ter uma visão bem mais ampla de como são as coisas são. Esses ossinhos eles são bem delicados de serem feitos, viu? O lance é a gente entender a forma. Entender a forma fica mais fácil. Poderia até ter pego aqui uma referência. Foi até um erro meu. Era para me ter pego uma referência antes, só para me visualizar o formato desse ossinho aqui. Para não fazer ele de forma equivocada. Ok. Aí o que faltou foi as vértebras. Elas são mais grossas, né? Essa linha que eu estou fazendo aqui, ó, para representar a espessura delas. Uhum. Cara, o corpo da gente é uma obra de arte, viu? Quando a gente olha as coisas superficialmente, parecem que são só jogadas, né? É só aleatório, mas hum, que incrível, cara. Nada é simples, né?
O camaradinha que falou aí que o ser humano é de uma arrogância. Fica dizendo que tudo é simples, mas realmente, cara, nada é simples. Tudo que a gente vai olhar tem uma complexidade extraordinária. Então aqui começa a primeira etapa, né? A primeira etapa para que nós possamos colocar mais volume, né? Dar mais tridimensionalidade. Esse sombra no desenho. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou tirar uma foto, eu quero registrar esse desenho aqui, depois daqui a pouco eu volto. Continua. Nem precisa falar, né? Toda vez eu esqueço disso. Quando eu dou essas pausas assim. Pra mim pode até demorar, mas pra quem vai assistir é uma fração de segundos, né? Ou seja, nem precisa dizer que vai parar. Por isso que é bom a gente estudar as coisas em ângulos diferentes, ó. No vídeo passado eu tinha feito isso aqui, ó. Me perdoem por não dizer o nome correto. Essa parte aqui que chamam de pá. Vai ter certeza que o nome não é isso, né? É, eu tenho uma suspeita que o nome deva ser escápula, mas deixa eu dar um Google aqui. E eu acertei, viu? O nome é escápula mesmo. Pois é, aí quando eu fiz ela, eu não tinha entendido essa parte aqui por cima, né? Isso aqui, ó. Não havia compreendido bem. E o tamanho aqui, ó, parece que não ficou bom, né? Esse tamanho aqui, ó, ele tá menor em relação a isso. Mas era exatamente assim que estava na referência. E como eu já havia errado em ocasiões anteriores a respeito dessa questão, de pensar que estava um ângulo errado, né? E no final das contas não estava, então eu acabei deixando como eu estava vendo. Mas agora que eu estou olhando por trás, eu acho que eu estava certo. É porque, cara, meu pincel aqui parece que tá acabando a tinta, eu tenho que pressionar, aí eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar e fazer o desenho, né? Fala aí pessoal, voltei aqui rapidinho, tô editando o vídeo e fazer aqui um pequeno comentário, essa parte eu vou deixar acelerada, para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Já que eu não vou fazer nenhum comentário mais relacionado à estrutura ou detalhes do desenho, então esse processo aqui é simplesmente acelerado, e aí você pode ir pausando, né? Caso você esteja fazendo, você pode ir pausando e assim acompanhar.
Beleza? Então, meu caro desenhista, não se esquece de você curtir, compartilhar, deixar um comentário, né? E mais na frente eu vou fazer as considerações finais desse trabalho. Valeu!
Cara, é isso aí. Chega aqui a conclusão de mais um exercício, né? Não se esquece aí de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. Eu gostei, viu? Particularmente gostei aqui do projeto. Esse aqui foi o nosso primeiro, né? E esse aqui o segundo. Essa parte clara aqui no dentro dessa região das costelas deu um charme, né? Deu um charme pro trabalho. E também essa parte aqui, ó, que ficou falho, né? Ficou mais texturizado. Também deu um charme legal, diferente do outro. O outro ficou muito preenchido, né? Acho que poderia ter tido um pouquinho mais de textura. Então é isso aí. Na próxima a gente vai continuar esses estudos aqui fazendo em outros ângulos, né? E também em outras partes, beleza? Então é isso aí, né? Por esse vídeo vai ser isso aqui, mas você não se esquece, né? De se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vou deixar um vídeo aqui do lado também com outro assunto, outro tema possa lhe interessar, beleza? Aí na próxima a gente desenha um pouco mais. Valeu, obrigado aí.